Você, por acaso, come açúcar todo dia? Pode ser açúcar do coco, açúcar mascavo, açúcar demerara, o que for, é açúcar, tá? Gente, a gente tem que parar com essa ideia de que eu como açúcar menos refinado e eu estou fazendo bem para a minha saúde. Não está, gente. O açúcar, ele é um grande vilão do nosso corpo. A gente se engana quando a gente come esses açúcares que têm outros nomes. É açúcar do mesmo jeito, tá? A única diferença é que tem menos aditivos químicos. Pronto. O açúcar mais refinado, o açúcar branco, ele é mais cheio de aditivos químicos que acabam causando mais mal à saúde, porque além do mal do açúcar, tem o mal do aditivo químico. Mas o mal do açúcar isolado é muito grande, tá? O açúcar no nosso corpo, o carboidrato refinado em excesso, ele gera picos de insulina, gerando uma resistência insulínica a longo prazo. E a insulina e o açúcar é algo muito inflamatório, gente. A insulina em excesso é um hormônio que aprisiona gordura, é um hormônio que não deixa a gente usar a nossa gordura como fonte de energia. Ele dá vários sintomas, sinais e sintomas de prejuízo ao nosso organismo, como síndrome dos ovários policísticos, está envolvido com resistência insulínica, a acantose nigricans, aquelas manchas escuras no pescoço ou nas dobras, as doenças inflamatórias intestinais, as doenças autoimunes, as doenças neurológicas, Alzheimer. Hoje em dia, muita gente fala, Alzheimer é o diabético tipo 3, ou seja, é o excesso de açúcar no sangue, que causa degeneração amiloide no nosso cérebro, né? E deposição dessas placas amiloides. Desculpa, não é degeneração, é deposição dessas placas amiloides no cérebro que aumentam o risco de Alzheimer. Então, assim, o açúcar, ele realmente deve ser abolido. E se eu quiser, eu posso te dar 1000 motivos para que a gente tire ele do nosso organismo. Açúcar em excesso causa esteatose hepática, aumenta a gordura no fígado, aumenta a deposição de gordura em outros órgãos, aumenta o nível, né, e a predisposição a doenças autoimunes. O açúcar, a insulina, existe a insulina nas células cancerígenas. Existem receptores de insulina ao redor de células cancerígenas. Então, se você come muito açúcar, você aumenta a sua insulina no corpo, essa insulina vai lá e se liga nesse receptor das células cancerígenas, aumentando o tamanho. Então, o açúcar, ela é alimento para a célula cancerígena. E quando eu falo em açúcar, é qualquer tipo de açúcar. Pode ser o açúcar do coco, o açúcar demerara, o açúcar A, B, C, D, qualquer tipo de açúcar. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Repito, o problema não é a exceção, o problema é a regra. Não vivam em uma bolha, mas saibam ter esse equilíbrio. Saibam que a exceção deve ser a exceção da exceção da exceção. Não deve ser, toda sexta, sábado e domingo eu como açúcar. É de exceção, porque segunda, terça, quarta e quinta eu não como. Não existe isso, tá, gente? Não existe. A semana tem 7 dias. Não dá para nossa exceção ser 3. Jamais. Então, é muito sério. O açúcar é o grande vilão do nosso corpo. O açúcar causa realmente toda essa inflamação. O açúcar causa também, gente, hipotireoidismo, tá? Hipotireoidismo. Mas por que, Marina? Por conta dos aditivos químicos que tem no açúcar. São inflamatórios, aumentam a inflamação da glândula tireoide, que é uma glândula pequenininha localizada aqui no nosso pescoço. Ela é a glândula mestre, é a glândula que funciona agindo e aumentando e equilibrando o nosso metabolismo. É a glândula importante para a manutenção da nossa saúde mental. Hipotireoidismo gera depressão, gera ansiedade, tá? Gera síndrome do pânico. Não podemos deixar que isso aconteça. A gente está se envenenando. A gente está se envenenando quando a gente ingere esse tipo de alimento. Então, o açúcar, ele deve ser evitado sempre que possível. E, se possível, sempre. Tá bom? Evitem, de novo, qualquer tipo de açúcar.